Gênesis capítulo 26, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Aos que procuram, digam glória. Então glorifica que melhora. Gênesis 26, versículo 1. Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Versículo 12. Semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o varão, prosperou e tornou muito grande, e possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Amém? O tema da mensagem desta noite é o que fazer em tempos de crise. Pergunte para o seu irmão: o que fazer em tempos de crise? O que fazer? Queridos, eu quero antecipar ao seu coração que crises sempre teve e sempre vai ter. Quanto estivermos nesta vida terrena, estamos sujeitos a passar por momentos de crises. Todos sabem que a crise existe, seja uma crise financeira, seja uma crise conjugal, familiar, ministerial, profissional. Crises, elas se acoplam com vários sentidos. Agora, o que vai distinguir, definir o nosso futuro é como é que nós vamos lidar com essas crises. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 25, do versículo 24 ao versículo 31, narra a história de Jacó e de Esaú. A Bíblia diz que Esaú era caçador. E um certo tempo, no qual a Bíblia está frisando que houve fome, pior do que a fome que houve nos dias de Abrão. E a Bíblia diz que Esaú saiu para caçar, porque não tinha o que comer. Ele dependia da caça para se alimentar. Naquela época, não é como nos dias da atualidade, que tem crente que abre o congelador da geladeira, e ele olha e diz: hoje eu não vou nem querer almoçar, porque só tem colchão mole.
Eu queria comer, hoje era cupim. Então não vou nem comer. Na época não tinha isso. Saíam para caçar e só se alimentava se conseguisse pegar algum animal. E diz a Bíblia que ele sai para caçar, passa a manhã e uma parte da tarde inteira, e quando ele retorna para casa, ele retorna cansado, fadigado e com muita, mas muita fome. Irmão, uma pessoa com fome é capaz de tudo para se alimentar. A fome, ela dói. E quando ele retorna, a Bíblia diz que ao chegar em casa, Jacó havia preparado ali um alimento que estava chamativo diante dele. Ele cozinhou um guisado, e a Bíblia diz que quando Esaú chega, ele viu aquele prato lindo, maravilhoso, e ele faminto e cansado, ele diz: eu posso participar deste alimento? Permita-me eu se alimentar, porque estou faminto, vim da caça e não consegui pegar nada. Jacó olha para ele e diz assim: tu acha que tu vai se alimentar do que é meu sem pagar? Você está muito enganado. O que você acha de me vender a sua primogenitura? Queridos, o primogênito, ele tinha responsabilidade após a morte do pai de receber como herança a responsabilidade paterna, os bens maior, o patrimônio, direito à responsabilidade de mais valores, era o primogênito. Mas diante da fome mortal, ele olha e diz: para que me adianta a primogenitura, se logo, querendo ou não, em breve eu também irei morrer? Trato fechado. Eu passo a minha primogenitura para você, e você apenas permita que eu venha se alimentar. E assim ele fez um juramento. Vendeu aquilo que tinha mais valor por um momento, porque não soube lidar diante da crise em que eles estavam vivendo. Em contrapartida, nós encontramos em Gênesis capítulo 26, a Bíblia falando acerca de Isaac. Porque quando a crise chega em uma região, pessoas mudam de lugares, principalmente nesta época. Se a seca batesse naquele território, eles plantavam, as plantações não sobreviviam, não nasciam, não cresciam, não produziam frutos. E como eles dependiam da plantação para sobreviver, quando vinham as crises, seca, fome, eles saíam de uma cidade para outra. Só que a Bíblia diz que neste tempo aqui, havia uma fome que, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, a Bíblia diz que Isaac, agora vendo que o povo estava descendo para o Egito, porque o único lugar que tinha alimento estocado, de sobra, era no Egito. Todos desarmam suas tendas, famílias e famílias, porque uns diziam para os outros: se ficarmos aqui vamos morrer de fome. Não tem água, e se não tem água não tem como plantar, e se não plantar não tem como colher, e se não colher não tem como se alimentar. Para não morrermos de fome, precisamos descer ao Egito. Quando Isaac percebe que todos estão descendo em direção ao Egito, vem sobre ele a palavra do Senhor, dizendo: Isaac,
não desça ao Egito, permaneça na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e eu serei contigo, abençoarei a tua semente, multiplicarei a tua semente. Deus estava dando uma garantia a Isaac, dizendo para ele não descer ao Egito. Aqui eu encontro o primeiro aspecto acerca do que fazer em tempos de crise. Em primeiro lugar, em tempos de crise é preciso parar para ouvir a voz de Deus. Se Isaac parasse para ouvir a voz dos homens, das famílias, das caravanas que estavam descendo ao Egito, simplesmente eles olhariam e diriam: Isaac, você vai permanecer aqui, você vai morrer, você está colocando sua família em risco, vamos com a gente. Ele acompanharia ele. Já ouviu falar a respeito daquele conceito popular que diz que tem gente que é Maria, vai com as outras? Não é assim? Que hoje em dia muitos usam isso em contrapartida, até mesmo na questão de pecar. Se fulano pecou, eu também posso. Se Beltrano fez, eu também posso fazer. Se fulano foi, eu também posso ir. Aí se Deus entra em cena, ele diz para mim, para você e para nós: mas você não é fulano, você não é ciclano, você é você. E o que eu tenho para você é algo diferente. Então Isaac, naquele momento, ele parou e ouviu a voz de Deus. Mas tem gente que não para, e se não para, não consegue ouvir a voz de Deus, porque, irmãos, quando Deus quer falar, ele fala, mas é do jeito dele, é da forma dele. Só que a gente precisamos entender que quando nós queremos falar com uma pessoa, o que nós temos que fazer? Vou citar um exemplo aqui. Se eu quiser conversar com Edivaldo, uma conversa só entre eu e ele, eu posso conversar daqui? Não. Então eu tenho que ir até ele. Se eu quero conversar com Juliano, e é um assunto pessoal, particular, eu não posso pegar o microfone e abrir a conversa, porque é algo entre eu e ele. Então eu vou até ele para a gente conversar. Lembra quando Ziclag foi invadida, as casas, as tendas queimadas a fogo, as mulheres e crianças levadas cativas, e todos aqueles que estavam com Davi, que admirava Davi, porque Davi já tinha matado o urso, o leão, Davi já tinha vencido o gigante, Davi já tinha vencido pelejas e batalhas, aqueles que se diziam ser amigos de Davi, falavam em apedrejá-lo, falavam em matar a Davi. Sabe o que Davi fez? Ele se afastou, parou e foi consultar ao Senhor. Ele não ficou ouvindo a conversa dos que estavam ali, porque a conversa deles era somente: vamos matá-lo, vamos matá-lo. Então, se ele ouvisse e se voltasse para a conversa dele, ele já tornaria para eles e diria: pode me ceifar a vida. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi até o Senhor para ouvir a voz de Deus. E o Senhor falou com ele: vai, Davi. Ele disse: Senhor, eu devo ir atrás deles para trazer as mulheres e as crianças de volta. E o Senhor respondeu: vai, Davi, vai, porque eu garanto, a vitória é tua, pelo sangue, pelo nome do Senhor. E se nós queremos ir falar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, ter resposta do Senhor, nós temos que ir até Ele. E como é que nós vamos até Ele? E como é que nós buscamos a Ele? E como é que nós falamos com Ele? Para falar com Deus primeiro, para falar com Deus nós devemos buscar. E como é que nós buscamos? Jeremias 29, versículo 13 diz: e busca-me-eis e me quando me buscardes de todo o vosso coração.
atenção. Em Provérbios 8:17 ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Existe a forma de buscar, mas também existe a forma de clamar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas ele não fala somente quando buscamos e quando clamamos, ele também fala sobre através da sua palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escute mais uma vez, olha o que o salmista está dizendo: lâmpada para os meus. Ou seja, quem tem a palavra como base, quem busca servir a palavra, tem iluminação em seus pés, tem lâmpada em seus pés, não vai pisar em buraco, não vai pisar em precipício, não vai pisar em armadilha, não vai pisar nos laços do passarinheiro, porque está embasado na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem anda no caminho de luz não se perde, não sai do caminho, porque está firmado em Deus. Mas também temos que buscar a Deus com paciência. É preciso ter paciência. Cadê o pastor Fernando? Plantou milho lá esse ano? Plantou quando? Esse mês? Já tem milho lá? Rapaz, o que é isso, rapaz? Eu quero milho hoje. Não tem milho. Aí tem gente que sabe o que ele faz. Eu plantei semana retrasada. Já que tu nasceu, eu vou cortar eu vou arrancar tudo de fora. Eu queria um milho, era hoje. Às vezes eu como uma manga por aí. Alguém me dá uma manga, eu... que manga deliciosa. Que maravilha. Aí quando eu termino de chupar aquele caroço todinho, eu penso: vou plantar esse caroço, porque só assim eu vou ter um monte dessa manga. Só que aí eu lembro: peraí, eu vou plantar esse caroço agora? Pode ser que eu nem desfruto dessas mangas que vai nascer dele. A ver só meus netos, minhas filhas, meu neto, que vai vir futuramente. Você está entendendo? Porque tem um tempo de plantar e tem um tempo de... Então tem que ter paciência. Plantou, tenha paciência. Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Escute-me, você que tem feito a vontade de Deus e está sofrendo. Escute-me, você que tem feito a vontade de Deus e está trilhando os caminhos do vale da sombra da morte. Escuta-me, você que tem feito a vontade de Deus, mas a prova bateu sua porta. Escute o que eu tenho da parte de Deus para te dizer: tende paciência, porque depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu não entendi, eu vou interpretar mais claro para você entender. Se você fez, está fazendo a vontade de Deus, esta prova está com dias contados, este deserto está com dias contados. A vitória vai chegar no tempo certo, na estação própria, porque quando Deus promete, Ele cumpre as suas promessas. Parece que não chega. Às vezes passamos por situações na nossa vida que a gente olha para nós mesmos, não é nem para os outros, e a gente diz: quando é que isso vai acabar? Quando é que eu vou vencer esta luta? Já faz 10 anos, já faz 5 anos, já faz 20 anos, já faz 30 anos. Só que lembra-se que um dia, quantos dias? Na casa do Senhor é semelhante a 1000 anos lá fora. Ou seja, o que é 10 anos para mim e para você, para Deus é 10 segundos. Pode demorar na ótica humana, mas para Deus não. E Ele nem tarda, e Ele nem falha. Ele chega no momento certo.
Então Isaac ouviu a voz de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. O problema é que somos apressados. Queremos adivinhar até mesmo o que Deus vai dizer. Ele fala, Ele tem falado poderosamente aos nossos corações. E Ele não tarda em suas promessas. Eclesiastes 3 diz que para tudo tem um tempo determinado. Então Isaac ouviu a voz de Deus. Diga assim para o seu irmão: ouça a voz de Deus. Irmãos, mas nem sempre vai vir um profeta marchando. Nem sempre. Não adianta você correr lá para o profeta da live e ficar lá chorando, escutando o que não é para você. Porque quando Deus quer falar com alguém, é de mansinho. É na forma dele. É claro que às vezes vai ser pública, mas tem vezes que Deus quer falar algo que é tão profundo, é tão profundo, que o profeta espera o culto terminar, aí chama você num cantinho. Porque tem profeta que pensa que para mostrar que a profecia é forte, tem que ser para todo mundo ver. Tem profecia que é para todo mundo ver. Mas tem coisas que Deus quer falar que é no íntimo, é no secreto, é no particular. E ele diz: vem aqui, você pode fazer favor? O que foi? Deixa eu falar um negócio aqui. Aí chega assim, bem calmo. Ó, mensagem de Deus para você, viu? O que foi? O que Deus falou? Calma, espera, fique tranquilo. Que conhece. O que foi que ele disse? Diga logo, eu quero receber. Calma. É simples, por não? O Senhor mandou te dizer que Ele te ama. Você está entendendo? Na simplicidade, na humildade. Então Isaac parou para ouvir a voz de... Segundo lugar, Isaac Quem está me ouvindo, diga amém. O que Isaac fez? Irmãos, a primeira coisa que acontece em tempos de crise é parar de semear. Primeira coisa. Eu vou lhe provar isso agora aqui. Exemplo. O marido chega para a esposa e diz: mulher, bem, você está vendo a situação como é que está, né? Então, ó, vamos, daqui agora em diante a gente não compra mais nada. A gente vai tomar leite agora só de tarde. De manhã a gente não toma para economizar. Você está entendendo? A crise, quando ela chega, já vem trazendo ali o controle, os cortes. O camarada sai para trabalhar e quando ele chega lá no serviço dele, o patrão diz para ele: ó, quero ter uma conversa, RH. Pois não, quando chega lá diz: ó, a gente tivemos que fazer um corte aí. Não queríamos nem te dispensar, mas tivemos que reduzir aí 10 funcionários só hoje. Você se enquadrou no meio deles. Você está entendendo? Se é em questão de plantação, quem planta, a crise bateu a porta, já pega e diz: não planta semente. Vamos guardar as sementes. Por quê? Não adianta plantar. Irmão, no Nordeste tem gente de fé. Mas tem gente ali de fé, que eu já vi reportagem do camarada plantar, e ele dizer: todo dia eu oro para meu Deus mandar chuva. Todo dia. E olha para o céu, não tem nem rasto de nuvem de chuva. Não tem. Às vezes se perde a plantação inteira. Mas nesta época aqui, todos recolhiam as sementes. E outra, tem outros que até comiam as sementes, para as sementes não se perder. Ninguém planta mais. É tempo de seca. É tempo de crise. É tempo de escassez. Não se pode plantar. Só que a Bíblia diz que quando Isaac chega na terra, primeiro, não tinha chuva. Segundo, terra seca. Terceiro,
região de deserto. Tudo que os filisteus plantavam, morria. Tudo. E outra coisa, os poços que eles tinham, todos os poços secavam. É por isso que na época de Abrão, eles entulharam todos os poços que os servos de Abrão haviam cavado. Por quê? Inveja. Porque Abrão cavava e o poço dava. Os irmãos estão aí? Abrão cavava e os poços dava. Aí eles olhavam e diziam: como é que pode? O nosso dá água e o dele não dá. Vamos entulharam todos os poços que foram cavados nos dias de Abraão. Aí quando Isaac chega na mesma terra, ele já chega dizendo para os seus servos: vamos preparar a terra, já peguem as sementes. Por quê? Porque nós vamos semear. Irmão, semear é um ato de fé, determinação. Aleluia. Tem gente que não acredita na plantação, mas acredita na colheita. Eu já falei aqui outras vezes. Aqui. Pastor Fernando, para que plantar milho, rapaz? Isso é sem futuro, homem. Isso não vai dar nada não, rapaz. Ficar se matando no sol quente. Aí quando vê pastor Fernando saindo de meio dos pés de milho, com aquela bacia cheia de milho, meu amigão, pastor Fernando, grande amigo. Espera aí que eu vou pegar a panela ali, rapaz, para a gente pegar um pouquinho. Eu amo milho. Aí se pastor Fernando não é convertido, pastor, continue amando de longe, viu? Quem plantou foi eu. Quem vai colher e semear e desfrutar, sou eu. É um ato de fé. Então eles começam a plantar. Eles plantam. Eles semeiam. Eles lançam as sementes. Só que ali não havia água. Aí Isaac olha para os servos e diz: vamos começar a desentulhar os poços que foram cavados nos dias de meu pai, que eles entulharam de terra. E quando eles cavam o poço da água, e eles começam a plantação, e a plantação é regada, é aguada, e a plantação começa a crescer, e a Bíblia diz que Isaac semeou naquele mesmo ano, e ele colheu naquele mesmo ano, naquela mesma terra, o texto é claro. Na mesma terra e na mesma terra e no mesmo, você não precisa mudar de lugar para produzir. Você não precisa mudar de lugar para semear. Você não precisa mudar de lugar para frutificar. Você não precisa mudar de lugar para dar frutos. O próprio Deus da Bíblia diz: toda árvore que não dá fruto, machado nela. Um dia Jesus queria se alimentar, foi até a figueira, aproximou-se da figueira, só tinha folhas na figueira. Ele olhou e disse: eu te amaldiçoo, nunca mais nasça fruto de ti. Sabe por quê? Porque mesmo que não era tempo de fruto, quando a figueira dava folhas, ela obrigatoriamente tinha que ter frutos, mas tinha folhas e não tinha frutos. Tem gente que tem folhas, mas não dá fruto. Tem gente que tem folhas, mas não produz frutos. Tem gente que louva, prega, canta, adora, busca, mas não produz frutos. Mas Deus marcou esta noite para te dizer: Deus vai abençoar a sua vida. É hora de parar para ouvir a voz de Deus. É hora de semear, de plantar e ter fé que vai colher 100 vezes mais na presença de Deus. E faz a diferença é semear. Não retenha a semente na sua mão. Semente não se come, semente se planta. Isaac colheu 100 por 1. Quanto mais ele plantava, mais ele... Provérbios 11, 24 diz assim: alguns que contribuem e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda.
Tem gente que está retendo a semente, em vez de multiplicar, está diminuindo. Isso aqui, irmão, eu falo em todos os sentidos da nossa vida. Tem gente que pode até pensar, o bispo está falando a respeito de dinheiro, de vida financeira. Não é só isso não, não é só isso não. Tem gente que está retendo, não semeia na oração, não semeia no compromisso com Deus, com o reino, com a obra de Deus. Está economizando até glória a Deus e aleluia. Está economizando buscar a servir a Deus em espírito e em verdade. Antes prestava serviço ao reino de Deus, agora não presta serviço mais. Versículo de número 13. Leia para mim, pastor Inácio. 26:13. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Ok. Prosperou e ia enriquecendo. Como é que prospera e enriquece em tempos de crise? Como é que isso acontece? Só Deus pode fazer, irmão. Só Deus pode. Em momentos de escassez. Imagine aqui o povo com Abimeleque, os seus serviçais, olhando para Isaac e vendo Deus multiplicando na vida dele. E outra coisa, Isaac estava semeando na terra que não era dele até o presente momento anterior. Porque quando o Senhor fez promessa para ele, o Senhor disse: peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. As terras pertenciam aos filisteus, mas o Senhor estava dizendo: já que está todo mundo indo embora da terra, os filisteus insistem em ficar, você habita nela, eu vou te abençoar nesta terra, e esta terra vai pertencer a ti. Enriqueceu-se o varão. Quem enriquece a vida do homem que é temente e obediente a Deus não é o diabo, não é as entidades, não são principados. Quando o homem mantém uma vida de obediência e de fidelidade a Deus, o Senhor enriquece. Irmão, é mentira de Satanás esse negócio que tem gente que faz pacto com o diabo. Tem gente que vende a alma para o diabo, para enriquecer. Tem cantores aí famosos que fizeram um pacto, venderam a alma para o diabo. E toda segunda-feira e terça-feira eles se vestem de preto. Você só vê eles todo de preto. Não estou falando questão da cor, estou falando a respeito da prática. As regras são essas: segunda-feira você não veste de branco, veste de preto. É um ato de confirmação a aliança que fez com o diabo. Vendeu a sua alma para o... Aí tem carro, casa, carro importado, conta no banco recheada, e diz: é rico. Aí eu digo, conforme a palavra de Deus diz: não é rico, é pobre. Se te pedirem a tua alma hoje, o resgate da tua alma hoje, o que você daria? Faça uma reflexão aqui, eu já estou terminando. Qualquer um de nós aqui, se morrer sem o nome estar escrito no livro da vida, sem estar em comunhão com Deus, e se nós formos lá para o inferno, o que nós daríamos pelo resgate da nossa alma? Primeiro, que não tem resgate. Segundo, não tem fiança. Não adianta reunir a família e dizer: vamos fazer aqui um clamor por ele,
para Deus trazer ele lá de baixo para cima. Não vem, porque o elevador que desceu lá para baixo não tem botão de subida, é só de descida. Viu? É caminho sem volta. A Bíblia diz claramente: uma alma vale mais do que o mundo. Aí o camarada vende a alma para ter o mundo inteiro. Aí desfruta dos bens, segurança para todo lado, anda de jatinho particular, toma dos uísques caríssimos, que uma garrafa de uísque que eles bebem, dá para comprar o carro que você tem e ainda sobra. Uma garrafa de uísque. Aí bate no peito e diz: sou rico, prosperando. Aí o crente que passa de bicicleta, de lado da Ferrari, olha, ele diz: que vida miserável essa minha, hein? Eu que sou de oração andando de bicicleta, e esse infeliz andando de como é que é? Lamborghini, óculos escuros, vidro fechado com o ar-condicionado ligado, e olha para mim como se eu fosse um lixo. O que é que tem, queridos? O que é que tem a ver? Você pode andar de bicicleta aqui na terra, mas quem sabe, quando chegar lá em cima, você vai andar numa carruagem de fogo, daquela que levou Elias. Primeiro que você não vai depender de carro lá em cima. Você não vai depender de moto lá em cima. Nós vamos voar. Você pode morar num barraquinho de madeira aqui na terra. Você pode passar a vida inteira pagando aluguel, e uma luta todo dia para pagar o aluguel. Mas tem um lugar que ele foi preparar lá na eternidade, aonde as ruas são de ouro, os muros são de cristais reluzentes. Está chegando a hora da gente ir para casa. Enquanto esse dia não chega, continue semeando. Semeie a sua vida no altar de Deus. Diga: Deus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho recursos financeiros, eu queria contribuir, mas não tenho condições. Mas eis-me aqui como sacrifício vivo diante do teu altar. Faz de mim um homem, uma mulher cheio do teu Espírito Santo. Faz na minha vida como o Senhor fez na vida de John Wesley. Faz na minha vida como o Senhor fez na vida de Policarpo. Faz na minha vida como o Senhor fez na vida de Billy Graham. Me faz um homem cheio do Espírito Santo, que quando eu abrir a boca para falar, saiam a tua palavra poderosa, de vida, de paz e de alegria. Que as almas venham se render aos teus pés. Que quando eu abrir a minha boca para falar, os corações venham arder diante da chama do teu Espírito Santo. Faz de mim o que tu queres, Senhor. Faz de mim. Faz de mim o que tu queres, Senhor. Faz de mim como o Senhor fez nos nossos irmãos da igreja primitiva, que mesmo sofrendo, mesmo sendo queimados vivos, gritavam e diziam: não desfaleçam os vossos corações por conta do meu corpo físico que está em chama, porque eles queimam a minha matéria, mas não podem queimar a minha alma, porque cada vez mais que o fogo aquece e derrete a minha carne mortal, a minha alma se aproxima da eternidade com o Deus da glória. Isaac semeou. É impossível desfrutar de uma plantação se você comer a semente. Seja fiel ao Senhor. Pergunte assim para o seu irmão: cadê as tuas sementes? Dá uma olhadinha para ele, para ela. Eu não gosto nem de falar isso, porque tem gente que reclama. Para com esse negócio de ficar dizendo: olha para mim. Diga para o seu irmão, fala para ele. Mas eu falo mesmo assim, mesmo não gostando. Diga para ele, para ela: cadê sua semente? Aí tem gente que diz assim: hoje eu estou sem nem R$1. Tem gente que diz assim: eu estou passando um aperto. Mas claro, irmão, fica comendo a semente. Quando as coisas melhorar, eu vou ser fiel a Deus. Enquanto tu estiver comendo semente, como é que as coisas vão melhorar? Se você pega a semente e come. Semente não se come, semente você pega ela e planta.
E não é só plantar, tem que regar, tem que cuidar, tem que tratar, tem que adubar, tem que zelar. Aí quando você fizer tudo isso, aí sabe quem é que dá o crescimento? É Deus. Um planta, o outro rega, o outro pode até colher, mas quem dá o crescimento é o... Não é na força do teu braço, não é no nosso conhecimento limitado e humano, não. Quem traz a multiplicação na nossa vida é o Senhor. Conclusão, terceiro lugar. O que Isaac fez? Isaac perseverou. Diga assim para o seu irmão, você precisa perseverar, de modo, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É perseverança. Aquilo que eu falei outra hora. Plantou hoje? Calma. Espera. Você vai colher. Você vai colher. Um dia eu fiz uma oração para um homem. Uma oração no momento da dor. No momento da prova. No momento da crise. Um homem que do dia para a noite perdeu mais de 100 funcionários. E os anos se passaram. E um dia desse eu falei com ele. Como é que estão as coisas? Ele disse, continue orando. Porque as coisas estão melhorando. Aí ele falou assim para mim, sua casa já construiu? Falei, tem 2 anos que está parada. Ele falou assim, pois continue orando. Porque na hora que Deus me abençoar aqui, eu pago a construção da sua casa todinha em espécie. Sabe o que é isso, irmão? É você semear. Eu não pedi nada para ele, mas ele disse, quando Deus me abençoar, você pode ter certeza, a primeira pessoa que eu vou semear vai ser na sua vida. Às vezes você semeia na vida de alguém, e fica esperando, eu semeei, mas a pessoa não semeou na minha vida. Calma. Às vezes Sebastiana semeia na vida de Saraí, aí fica esperando Saraí devolver. Mas aí Saraí semeou lá na vida de Márcia. Aí Márcia olha para Sebastiana, o Espírito Santo testifica e diz assim, vai lá e semeia na vida de Sebastiana. Deus cuida de nós, irmão, em todos os detalhes da nossa vida. Eu tinha um carro, um Cadete 93. Quando chovia, ele ficava vermelho. Quando não chovia, ele ficava desbotado. Ficava meio laranjado, né, amor? Eu ia pregar nas igrejas, mas eu passava muita vergonha. Porque eu nunca tive Zap, né? Aí o pastor falava assim, o senhor está vindo em que carro? Eu disse, um Cadete. Ele disse, que cor? Porque o obreiro vai esperar lá na esquina. Eu falei, pastor, está nublado. Se eu chegar aí e estiver chovendo, é vermelho. Mas se eu chegar aí e não tiver vermelho, é desbotado. Ok. Isso aconteceu umas 3 igrejas. Eu fui pregar lá no Ocidental. Aí eu falei a mesma coisa para o pastor da igreja. Aí eu estou lá pregando e o desbotado estacionado na porta da igreja. E o pastor desceu do púlpito e foi lá para fora e ficou olhando ele, sabe? Eu lá pregando e vendo ele olhando. E eu pensando, está bem lá zombando do meu carro, dizendo que infelicidade é essa? Prega que Deus vai dar vitória para a gente, que Deus vai abençoar a gente, que Deus vai prosperar a gente. E está andando numa bagaceira dessa sem cor. Como é que pode um negócio desse? E coçava a cabeça, ia para um lado, ia para o outro. Aí quando terminou o culto, ele me chamou e disse assim, pastor, é seu mesmo? Eu falei, é meu, é. Meu, quase que eu falei, infelizmente é meu. Por que ele ficou assim? Eu falei, eu não entendi. Eu comprei ele era vermelhinho, trincando, e aí ficou assim. Aí ele falou assim, eu sei por que ele ficou assim. Isso aí foi o verniz de terceira. Verniz de terceira. Aí eu falei assim, como assim verniz de terceira? Eu não entendo disso. Ele falou, eu entendo, que eu trabalho com pintura de carro. Aí ele falou assim, tem outra coisa. Deus mandou eu dizer para você, o senhor trazer o seu carro semana que vem, que eu vou pintar o seu carro. Mas rapaz, Deus mandou pintar, rapaz. Eu tenho um galpão aqui atrás, eu trabalho com isso. E assim fez, pintou.
e ficou novinho para a glória de Deus. Diga para o seu irmão: continue semeando, plantando, que você vai colher. Isaac planta. Quem está em sua volta acredita no projeto. Você não vai encontrar no texto bíblico os servos de Isaac dizendo: meu senhor, isso é loucura, não vai dar certo esse negócio. Não, eles abraçaram a causa, porque Isaac não semeou sozinho. Diga para o seu irmão: Isaac não semeou sozinho. Você está entendendo, irmãos? Para ter crescimento não basta semear sozinho. Todos têm que acreditar no projeto, no propósito. Porque a tua prova, a tua luta é a minha luta e a minha prova. Mas também a tua vitória, a minha vitória, é a nossa vitória. Não adianta você ficar olhando para o irmão de longe, ele na prova, e você olhando de longe dizendo: tomara que vença essa prova, viu? Deus vai lhe abençoar, viu? Vai te dar vitória. Irmão, se aproxime, se achegue. Entra com ele e com ela nesta batalha, porque Deus vai te abençoar. Isaac perseverou. Por que é que ele perseverou? Porque ele cavava e eles entulhavam. Aí Isaac é convidado, ele não se ofereceu, ele foi convidado por Abimeleque, o rei dos filisteus. Um banquete lá, aonde Abimeleque estava, no palácio. E quando Isaac chega lá, Abimeleque olha para ele e diz: eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida, porque você está prosperando em nossas terras. Cavamos e os nossos poços não dão água. Você cava e os poços dão água. E tem um poço que você cavou que deu águas vivas, nascente de um grande rio. É Deus que está na sua vida. Enquanto eles estão dialogando, um dos servos de Isaac vem correndo e diz: meu senhor, cavamos mais um poço. E deu água. Abimeleque fica espantado, olha para Isaac e diz: Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso é o teu Deus e tem feito do que... Você não entendeu? A Bíblia diz que Abimeleque invejou a Isaac, ficou espantado com tudo aquilo que Deus fez na vida de Isaac. O que Deus tem a fazer na minha vida, na tua vida, na nossa vida, vai impactar a vida de muita gente que está perto da gente, que vai ficar sem entender. Porque tem gente que é assim, fica impactado e diz: como é que ele consegue e eu não consigo? Como é que ele chegou e eu não cheguei? É porque ele está plantando, ela está plantando, ele está semeando, ela está semeando. E quem semeia, colhe na presença de... Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu já vou terminar. Então Isaac ouviu a voz de Deus, Isaac semeou, Isaac perseverou. Porque quando entulharam o primeiro poço, ele poderia ter dito: não cavo mais. Porque tem gente que está desse jeito. A prova mal começou, ele e ela já diz: eu não busco mais, eu não sirvo mais, eu não quero mais. Permaneça firme, irmãos, porque a tua vitória está chegando, o seu milagre está chegando. Você precisa permanecer confiante no Senhor Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.